Eu acabo de receber uma cartilha elaborada pela Associação Nacional de Editores de Revistas, com a participação do Supremo Tribunal Federal, sobre como funciona o Supremo Tribunal Federal para jornalistas, e uma campanha que faço questão de divulgar, também em parceria com o Supremo Tribunal Federal, que envolve alguns cards que têm os seguintes teores. Não se engane, jornalismo profissional não espalha ódio. Na dúvida, reflita e confira antes de repassar. Opinião é diferente de informação. Não repasse fake news. Imagens também podem ser forjadas. Verifique antes de repassar. Cheque antes de repassar. Fake news pode matar. Se causa terror, ódio ou repulsa, cheque antes de repassar. Seja responsável, não acuse sem checar. Não amplie o sofrimento de quem perdeu tudo. Não repasse fake news a propósito das inundações no Rio Grande do Sul. Inacreditável que haja pessoas manipulando com maldade informações sobre essa tragédia. Jornalismo profissional é essencial para uma sociedade bem informada. Cuidado com a mensagem que usa sua raiva para ir adiante. A mensagem causou indignação, raiva ou repulsa. Pare, diga não às fake news. Muito boa campanha, muito bons esses cards. Cumprimento a Associação Nacional dos Editores de Revista pela sua criação. Um grande prazer para a ANER, Associação Nacional de Editores de Revista, estar recebendo a Mariana Oliveira, que é a secretária de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, e o Vitor Carnevale Durigan. Os dois foram convidados para estar aqui hoje, para nós começarmos a falar de como o Supremo Tribunal Federal está combatendo a desinformação. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho quem é a Mariana e quem é o Vitor, além de ser jabuticabalense, né, Vitor? A Mariana, ela é especialista na cobertura de judiciário, foi setorista da TV Globo, G1 e Globo News no Supremo Tribunal Federal por 9 anos. Antes de assumir a Secretaria de Comunicação Social do Supremo, ela foi assessora-chefe do Tribunal Superior Eleitoral. Na imprensa, também trabalhou como repórter no Diário do Grande ABC, em Santo André. E o Vitor, que é o coordenador de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, atuou no terceiro setor como pesquisador em direitos digitais, combate à desinformação, inteligência artificial e regulação de plataformas. Foi coordenador de relações institucionais do Instituto Vero, membro da Coalizão Direitos na Rede e do Pacto pela Democracia. Ex-conselheiro do Conselho de Mídia e Democracia da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Coautor do artigo Usuários Soberanos na Era da Plataformização, Consumo e Política como Estruturas de Tomada de Decisão Democráticas, Revista Internet e Sociedade 2023. E agora ele é o coordenador de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal. Eu quero ressaltar, antes de mais nada, a parceria que foi firmada entre o Supremo e a ANER, onde nós lançamos como funciona o Supremo Tribunal Federal para jornalistas. Ele é uma cartilha de perguntas e respostas elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal para facilitar a vida do jornalista, né? E hoje nós estamos com a presença tanto da Mariana quanto do Vitor para nos contar um pouco como é que funciona o Supremo, porque a gente olha aqui de fora e o próprio jornalista olha e fala, afinal, onde eu começo? Quem eu procuro? Qual é o segredo de Pandora?
Então, Mariana, por favor, Vitor, por favor, fiquem à vontade. E eu gostaria muito que vocês começassem a contar para a gente, contar aqui para a NER, contar para os associados o funcionamento do Supremo. Oi, Regina, tudo bem? Acho que eu posso fazer aqui uma breve fala inicial, e depois a Mari também tem uma apresentação para fazer, para trazer um pouco das ações que a comunicação tem realizado aqui no Supremo. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer muito pelo convite que a NER nos fez para participar desse café aqui com vocês, e, enfim, ter contato com todas essas pessoas, que para a gente é sempre um privilégio e muito bom contar com a parceria que vocês têm com a gente no programa de combate à desinformação. A NER tem sido uma parceira já há algum tempo do programa, e esse é mais um projeto que a gente conseguiu tirar da gaveta com o apoio de vocês, e eu acho que a gente tem ainda muito a realizar. No Supremo Tribunal Federal, a gente... Deixa eu tirar aqui os ruídos. A gente tem um programa que é institucional, chamado Programa de Combate à Desinformação. Mas antes da gente entrar no programa, eu queria fazer uma pequena introdução do porquê existe o programa, né? E existe o programa porque a gente vive em um momento de desafios contemporâneos da nossa época, da desinformação, um dos grandes desafios, dentre tantos outros que a gente tem vivido. Mas a desinformação, de forma geral, ela é todo tipo de discurso ou declaração pública, de forma muito resumida, né? Mesmo assim, mesmo o conceito de desinformação não é algo consolidado na teoria, nos debates, mas de forma resumida, todo discurso, declaração pública que é prejudicial, que é baseado em premissas, informações, dados, total ou parcialmente forjados, manipulados, incorretos, e que tenham como objetivo algum tipo de ganho, pode ser um ganho econômico, pode ser um ganho político, e etc. E é um fenômeno que é estritamente relacionado com a era da internet, uma era que permitiu a massificação dos meios de comunicação, a massificação dos meios de consumo da informação. A gente vive uma época que a internet permitiu o desenvolvimento das chamadas plataformas digitais, dos buscadores, dos aplicativos de mensageria, e isso cria um fluxo interplataformas de informação. Então, a informação não fica só em uma plataforma ou no WhatsApp, etc. Migra do WhatsApp para o YouTube, do YouTube para o Facebook. Então, o fluxo da desinformação também é um dos aspectos importantes da desinformação. E, além disso, permite uma ausência de intermediários, por exemplo, o intermediário do jornalismo profissional. A desinformação e a informação, ela é transmitida de cidadão para cidadão por meio desse fluxo interplataformas. E existem alguns fenômenos que são correlatos à desinformação, né? O fenômeno do discurso de ódio, o fenômeno das teorias conspiratórias, da violência política, a polarização e o radicalismo exacerbados na sociedade. E todos esses fenômenos, digamos assim, eles funcionam como ferramentas que muitas vezes são utilizadas, por exemplo, para atacar instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal tem sido atacado recorrentemente nos últimos anos, mas também grupos minorizados, o processo eleitoral como um todo, direitos fundamentais de forma geral. E a desinformação na democracia, eu acho que ela tem um desafio a mais, porque na democracia é preciso que as pessoas tenham acesso a boa informação, a informação qualificada, e que seja fácil de ser acessado, para que elas consigam tomar decisões de forma completa, informada, não só decisões eleitorais, para votar em quem elas desejam, então ter informações dos seus candidatos e candidatas, mas também no dia a dia, para saber, por exemplo, em qual escola matricular seus filhos, para quais hospitais levar seus filhos, seus pais, qual transporte público é melhor, para qual cidade elas devem se mudar, enfim, uma série de informações que dependem do bom acesso a essas informações, para que o cidadão consiga ter os seus direitos realizados. A desinformação é um obstáculo a isso. Então, quando o cidadão tenta acessar as informações, ele tem meio que uma barreira que dificulta o acesso dele. Então, ele vai, por exemplo, pegar informações sobre vacinação, ele encontra no meio do caminho
uma série de barreiras de desinformação. Então, desinformações que levam eles para sites errados, desinformações que levam eles para sites que dão golpes financeiros. Então, isso dificulta o acesso. A desinformação vai criando um labirinto para que seja acessada a informação correta, e isso cria um custo. Então, o custo de acesso à informação aumenta. Então, as pessoas têm que gastar mais tempo para conseguir acessar a boa informação, as pessoas têm que gastar mais dinheiro para acessar a informação. Então, acho que isso tem um impacto muito grande na forma como as pessoas acabam realizando os seus direitos fundamentais. Isso tudo para dizer que lá em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, então, fundar o seu programa de combate à desinformação. Foi quando foi instituído na gestão do ministro Luiz Fux. Né? O programa de combate à desinformação nasceu justamente para tentar impedir essas narrativas que distorcem as decisões do Supremo que impactam direitos fundamentais das pessoas, desinformações sobre a instituição, que tem por objetivo atacar a instituição, atacar, consequentemente, a democracia brasileira. O programa nasceu em 2021, é um programa que ele é feito por parcerias, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes objetivos também do programa, porque não é só combater a desinformação, mas também criar um diálogo entre o Supremo Tribunal Federal com a sociedade civil. Pode ser a sociedade civil organizada, pode ser a academia, entidades como a ANER, a ABERT, entre outras, e também o setor privado. Então, o programa de combate à desinformação nasceu para combater a desinformação, mas sempre sendo feito com o Supremo Tribunal Federal, em parceria com essas entidades que trabalham desinformação, que trabalham campanhas de comunicação, pesquisas sobre desinformação, etc. Na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, foi criada uma nova área dentro da presidência do Supremo, uma área dedicada a tocar o programa de combate à desinformação, que é essa área no qual eu estou aqui como coordenador. E nós, no final do ano passado, publicamos o que a gente chamou de plano estratégico do programa para essa gestão de 2023 a 2025, que é a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse plano estratégico, o que a gente incluiu nele, né, como desejo, como caminho a ser trilhado para o programa nesses próximos anos? 3 eixos de trabalho, que eu também vou falar de forma resumida, para a gente também não ocupar todo o nosso espaço aqui com isso. Mas, basicamente, o programa funciona em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo de compreensão da desinformação, onde a gente executa com os nossos parceiros os projetos de acompanhamento das narrativas desinformativas que possam impactar o Supremo, a identificação de táticas de manipulação artificial, projetos de pesquisa. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem um buraco ali, Rodrigo, ó. Um buraquinho ali, ó. Eu acredito que ele deve ter entrado naquele buraco. Oi, Rodrigo. Rodrigo Paiva. Seu microfone está aberto. Obrigada. São projetos de pesquisa, então, muito em parceria com as universidades, pesquisa mesmo acadêmica, para compreender a fundo os impactos da desinformação, como a desinformação funciona, quais são os incentivos econômicos por trás da desinformação, quais são as arquiteturas das plataformas que incentivam ou não incentivam a desinformação, dentre muitos outros. O segundo eixo é o eixo que responde a isso. Depois que a gente compreende a desinformação, como a gente responde a ela. Então, é o eixo que a gente chama de reduzir o impacto das narrativas desinformativas. E aí a gente pensa em como a gente amplia a nossa rede de parceiros. Hoje, a rede de parceiros oficiais do programa está em torno de 110 parceiros oficiais. Como a gente amplia essa rede? Como a gente faz o mapeamento das entidades que estão trabalhando o tema e a gente consegue puxá-las para próximo da gente, para a gente desenvolver projetos, pensar ações estratégicas. Campanhas de comunicacionais, de combate à desinformação, que a Mari vai trazer mais detalhes, por exemplo, que foi feito em parceria com a ANER, projetos pedagógicos, projetos de educação midiática, projetos tecnológicos, então, enfim, uma série de projetos de resposta às narrativas desinformativas que sejam multidisciplinares. Eu acho que esse é um ponto chave no programa de desinformação, como você consegue atacar a desinformação de maneira multidisciplinar, por todos os ângulos, né?
E o terceiro eixo de trabalho do programa é o eixo de recuperação da confiança das pessoas. Como a gente consegue fazer com que as pessoas confiem no Supremo Tribunal Federal, na institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. O programa ele não está relacionado à atividade jurisdicional do Supremo. É um programa estritamente institucional administrativo. Então, como a gente faz com que as pessoas acreditem, confiem na institucionalidade do Supremo Tribunal Federal como um ator central no desenho democrático brasileiro. Então, aí a gente pensa em projetos de defesa institucional, de fortalecimento da causa democrática, de promoção da paz e valorização do sistema de justiça, da transparência, dos direitos digitais. Muito nesse terceiro eixo tem o que a gente chama dos projetos propositivos. Quando a gente pensa o nome, né, Programa de Combate à Desinformação, sempre acaba remetendo para projetos e ações que têm um teor de defesa, né, assim, sempre defensivo, responsivo. Mas o que a gente acredita é que o programa tem que ter também esse olhar propositivo. Como a gente fortalece a pauta democrática, como a gente fortalece os direitos nas redes, fortalece a paz social, a desradicalização da sociedade. Então, a gente também pensa aí projetos mais propositivos, né, de levar uma agenda positiva para a população. Então, acho que esse é um resumo, que depois a gente pode ir aprofundando, mas deixo aqui essa fala introdutória para a gente iniciar a nossa conversa, Regina. Seu microfone. Muito legal, Vitor, porque a gente olhando, acho que a desinformação é só quando você diz que vocês têm 110 parceiros, muito interessante, viu? É bem legal mesmo, bem legal. Tá na hora de começar a contar para todo mundo isso, né, Mariana? Todas essas parcerias, todo esse engajamento da sociedade, né? E aí, Mari, você. Eu até ia lembrar que tem um pessoal aqui nessa conversa do Estúdio Maurício de Souza, e a gente fez lá em 2021, dentro do Programa de Combate à Desinformação, uma parceria na qual as associações de magistrados contrataram uma revistinha com o pessoal do Estúdio Maurício de Souza para falar um pouco sobre o funcionamento do Supremo. Foi um projeto muito legal. Então, enfim, além da ANEP também, temos outros parceiros aqui nessa conversa. Ah, sim, o Rodrigo. O Rodrigo sempre é um grande parceiro mesmo. Os Estúdios Maurício são um grande parceiro. A gente já fez vários encontros lá, e eu acho interessante. Até fica a sugestão, viu, Mariana? Eu vou falar uma coisa ousada. De repente, os ministros visitarem o Estúdio Maurício de Souza, pode ser muito interessante, viu? Se eu não me engano, acho que o Lewandowski esteve no estúdio uma vez, pelo que eu era repórter ainda, mas eu me lembro, talvez o Rodrigo saiba de cabeça. Nós tivemos, antes de ele assumir como ministro, inclusive, a gente estava discutindo um projeto grande até com ele. Né? E fora o trabalho que nós fizemos com o STF, a gente fez um título de livro com a editora Record chamado Show Fake News. Legal. É bem legal também. Muito bom. Então, estamos aí abertos a mais parcerias. Vamos conversando. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Então, Mariana, você disse que você tinha uma apresentação. Vamos lá, vou começar. Eu vou apresentar um pouco da estrutura de comunicação aqui do Supremo, porque eu acho que talvez as pessoas não tenham muita noção de como é que funciona, o que a gente faz aqui. Eu gosto sempre de falar que, antes de ser secretária de comunicação, eu fui setorista aqui no Supremo, que eu morava aqui, né? Eu era da Globo, mas eu ficava sempre aqui no tribunal. E o Supremo mudou muito desde que eu comecei a cobrir o tribunal, antes do mensalão para agora. É outro Supremo, né? Quando eu comecei a trabalhar no G1, era 2006, o G1 nem estava no ar ainda, eu sou da equipe que colocou o site no ar. E quando eu comecei a trabalhar lá, o que mais dava engajamento, o que dava mais audiência no site, eram matérias que tinham criança, cachorro ou sexo. Se você escrevesse isso num título, ia bombar, era sinal de sucesso. Hoje, o que dá audiência nos sites dos veículos é o STF. Então, assim, eu tive com a chefia do Globo, com a chefia da Folha, com a chefia do Estadão. Se você coloca STF no título, já é garantia de que vai ficar nas mais lidas.
Se você coloca Alexandre de Moraes, então, tu dobra a tua chance. Se põe Bolsonaro e Alexandre de Moraes, você dobra. Então, assim, a gente vive num momento difícil, que o tribunal está muito em evidência. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês como que é a estrutura da comunicação, o que a gente tem feito para tentar lidar tanto com a grande demanda de informação, né, pelo Supremo, quanto com os processos desinformativos envolvendo o tribunal. Então, vamos lá. Para começar, vou falar um pouco sobre a estrutura de comunicação. Então, a gente tem uma estrutura grande, e aí vocês vão entender já por quê, mas muito formada por terceirizados, não são servidores, né, somos poucos servidores. E por quê? Porque a gente tem aqui, na comunicação do STF, uma emissora de TV, né? A gente faz a operação da rádio e da TV Justiça 24 horas por dia. Isso também está aqui no meu guarda-chuva. A gente é dividido com uma coordenadoria de imprensa básica, que é o pessoal que faz o atendimento à imprensa, os textos, fotografia, tem a parte de redes sociais e design, tem a operação da rádio e da TV Justiça, que daqueles 200 e pouco que eu mostrei dos funcionários, representam 80% da nossa força de trabalho, é a emissora, né, da Rádio e TV Justiça, e um grupo que faz um acompanhamento frequente do noticiário e projetos diferenciados, como esses projetos que envolvem a desinformação. Então, a gente tem, aqui acho que dá para ter pouca noção do que representa, enfim, coloquei só uns números de quantas matérias a gente publica, fotografias, mas acho que aqui tem uma informação mais relevante, né? A gente atende, em média, 3 mil jornalistas por mês, são cerca de 100 atendimentos por dia, e hoje o formato de atendimento pelo WhatsApp é 90%. E a gente tem muitos jornalistas que vêm aqui, por exemplo, eu falei quando eu comecei a cobrir que era muito diferente, então a gente tem hoje 100 jornalistas para ficar aqui dentro, credenciados, e 600 fora, então é muita gente que está no dia a dia do tribunal. Quando eu comecei a cobrir aqui, já 10 jornalistas que vinham aqui, olhe lá, assim, o negócio mudou muito, sabe? E agora eu vou falar um pouco das redes do tribunal. A gente tem, hoje, a gente atua em 7 redes sociais, das quais 2 são antigas ali, né? Então, a gente tem o YouTube e o Twitter ali dos anos 2000, e a gente teve um gap de 11 anos sem entrar nas outras redes, acho que teve ali uma defasagem mesmo, porque o Instagram, o Facebook são anteriores a isso, a gente já demorou um pouquinho para entrar, mas hoje a gente já está praticamente todas as redes sociais, a nossa última rede foi o LinkedIn. No Twitter, a gente tem o maior, no X, né, Twitter, a gente tem a maior rede entre todas as Supremas Cortes do mundo, mas esse número não é bonito, porque 80% é hater, é só gente para falar mal do Supremo, não tem muito amor, é bastante complicado. E as outras redes, a gente tem ali números, entre os tribunais, números bastante consideráveis de seguidores. Então, a gente teve, desde esses últimos meses, teve um crescimento considerável no Instagram e no TikTok, que são redes que a gente tem atuado mais, e uma queda no X, mas porque teve uma limpa recente ali de robôs e etc., a gente perdeu bastante seguidor. O que a gente tem feito, né? Eu sempre digo que o Supremo é uma instituição que, enfim, é formada por pessoas, e como qualquer instituição que envolve pessoas, ela não é perfeita, né? Tem seus erros e etc. Mas o que a comunicação do Supremo tenta fazer é despersonalizar o máximo possível nos ministros, né? É trabalhar no sentido de que o STF é uma instituição na qual as pessoas passam e o STF fica. Então, antes dos ministros atuais foram outros ministros, e depois deles virão outros ministros, e o que a gente tenta fazer todos os dias é deixar claro que, mais do que pessoas, né, a instituição precisa ser valorizada pelo que ela faz e pelo que ela já fez. Então, uma das ações que a gente tem feito desde a gestão da ministra Rosa, a gente parou de escrever, por exemplo, o ministro Toffoli suspende inquérito da Odebrecht, ministro Alexandre inclui dono do X no inquérito. Acabou, assim, é tudo o STF, para o bem, para o mal, para as decisões que concordam, para as decisões que discordam. Então, essa é uma tentativa de a gente tentar despersonalizar, porque hoje os ministros, aquilo é verdade, né? As pessoas
conhecem mais os ministros do Supremo do que os jogadores da seleção, é uma verdade mesmo. Então, parece uma tentativa meio em vão, mas na prática, a gente percebe que a imprensa, às vezes, acaba levando para esse lado, às vezes a gente consegue. Então, a gente tem feito uma tentativa recente de tentar despersonalizar nos ministros. E a gente tem, enfim, atuado constantemente para aproximar o Supremo da vida das pessoas, mostrar as decisões que impactam a vida das pessoas. E aí a gente trabalha sempre nesse tripé: explicar, justificar e aproximar. Então, o trabalho da comunicação sempre visa essa estratégia. Eu coloquei umas coisas que a gente tem feito de novidade, a gente tem chamado o Supremo de Tribunal da Constituição, reformulou um pouco as redes para elas ficarem visualmente mais legais. A gente fez um encontro com influenciadores aqui para explicar para eles o Supremo, porque assim, a imprensa cobre muito o STF, mas a partir do conteúdo que a imprensa faz, os influenciadores comentam, as pessoas vão falar sobre as decisões. Então, a gente, além de ter uma relação muito próxima com a imprensa no dia a dia, a gente também tem feito esse movimento de chegar mais perto dos influenciadores, né? E esse último item que eu coloquei aqui, a gente está trabalhando num app da TV Justiça para colocar ali, como se fosse a Globoplay, né? Todas as sessões, etc., aulas, conteúdos educativos, para se aproximar. Agora eu vou falar basicamente, agora que eu já expliquei um pouco a estrutura e falei das estratégias, vou falar de dois projetos que a gente tem usado muita energia para tentar combater a desinformação. E a estratégia é informação, né? Difundir informação correta para combater a desinformação. Sempre, claro, tentando transformar a linguagem jurídica, que é muito complexa, na mais simples possível. Então, temos esse projeto que é a Menina dos Olhos, do ministro Barroso. Começamos em outubro, quando começou a presidência dele, que chama Informação à Sociedade, que é um projeto muito legal, que eu convido vocês a conhecer no site do Supremo. Tem um banner lá, e nessa página fica disponível todos os julgamentos, um resumo de cada julgamento, bem simples, com as questões jurídicas envolvidas, o que está em jogo, um resumo do resultado, o placar. Então, aqui nessa página, você consegue ter um panorama de todos os julgamentos, consegue fazer estatística do que foi julgado. Então, aqui eu vou mostrar mais detalhadamente. Então, são os fatos das ações, né? As questões jurídicas envolvidas, os fundamentos, né, que são as razões da decisão, e o resultado, com um resuminho bem curtinho. Então, de qualquer julgamento que vocês queiram saber sobre o Supremo, sempre vai ter essa informação à sociedade lá no site, depois do julgamento. E a gente também tem feito esse outro projeto que a gente chama de Entenda, que é explicar antes do julgamento o que está em jogo. Isso acaba ajudando a gente, porque, por exemplo, nessa questão complexa do julgamento recente complexo sobre a descriminalização do porte de maconha, teve muita desinformação ali nas redes, né? Muita gente dizendo, o Supremo vai liberar, por que o Supremo tem que julgar, por que o Supremo tem que se meter? Então, assim, claro que a gente não quer mudar a opinião, cada um tem gente que pensa que o Supremo tinha que ter julgado, tem gente que pensa que o Supremo não deveria ter julgado. Mas, para além disso, a gente quer explicar tecnicamente por que isso chegou aqui e por que será julgado. Então, a gente estou dando alguns exemplos aqui, sempre quando tem um julgamento relevante, a gente faz um Entenda o que está em discussão nesse julgamento, com antecedência, para quem pensa possa trabalhar isso também, e a gente também coloca nas nossas redes sociais para as pessoas poderem acessá-lo. Então, coloquei 3 exemplos aqui. E aí, vou finalizar com o nosso desafio aqui na comunicação do Supremo, que é diminuir o ódio contra o tribunal, apesar de tentar, enfim, separar um pouco do que eu falei no começo, né, um pouco as pessoas da instituição, né? A gente tem trabalhado para isso, acho que ainda é um desafio a ser conquistado, enfim, e também ser um pouco mais ágil. A gente hoje tem uma dificuldade, como toda a comunicação institucional pública tem, que a gente tem muitos jornalistas de olho aqui, né? São 700, pelo que eu mostrei para vocês, entre profissionais de imprensa, site, TV, cinegrafistas, enfim, envolvidas aqui na cobertura. Obviamente que eles são muito ágeis e muito céleres, a gente não tem essa velocidade que eles têm. Mas, deixa eu voltar aqui. Voltei. Mas
fiz um panorama da estrutura, das estratégias, dos projetos, para vocês entenderem. E, enfim, acho que a gente fica à disposição agora para conversar, para tirar dúvidas e trocar algumas ideias. Mariana, eu vou abrir aqui as perguntas, porque é interessante como diminuir o ódio, né? Às vezes eu acho que o Supremo é que nem ser síndico, é como ser síndico de prédio, né? Você fala que a legislação não foi você que fez, mas os condôminos têm raiva do síndico, porque ele é o porta-voz da legislação. E acho que no Supremo o ministro é porta-voz da legislação, né? E gostando ou não, a sociedade, ele é o porta-voz de uma legislação que é constitucional, enfim, né? Não dá simplesmente para mudar a legislação para agradar. E eu acho que é uma tarefa, diminuir o ódio é uma tarefa que não é fácil mesmo, porque vem do entendimento de como a legislação é feita, de como ela tem que ser cumprida, que não é simplesmente assim, eu acordei hoje e a lei tem que ser desse jeito, né? Enfim. Você tem uma expectativa de como vai dirimir isso, como vai diminuir um pouco isso? Posso falar um pouco e depois passo para o Vitor? Assim, a gente tem trabalhado na comunicação com essas explicações sobre como funciona, qual que é o papel do tribunal, por que o tribunal tem que julgar esse tema. Mas eu acho que essa questão do ódio ela é um pouco mais ampla, né? Porque como o Vitor falou, e acho que ele pode falar mais sobre isso, acho que existe de fato uma atuação coordenada de ataque ao tribunal nas redes sociais, que é evidente para quem está aqui, para quem está no front, para quem está acompanhando as redes do tribunal, quando um comentário é feito e como se começa a questionar isso, sempre trazendo para o personalismo, sempre provocando ali, colocando personalizando no ministro, em vez de falar da questão como toda. Acho que sim, são estratégias das redes sociais, que é sempre isso, assim, personalização sempre ajuda mais a aumentar o ódio, né? E é isso que se faz, assim, sistematicamente. A gente tem trabalhado para reduzir isso com informação, com conteúdo, com relacionamento com a imprensa, com entidades, e acho que esse é o nosso caminho. Vitor, se quiser completar. Posso sim, Mari. Eu acho que você trouxe um ponto importante dessa questão da desinformação e aí desses fenômenos correlatos que eu falei, né, do ódio, do radicalismo exacerbado, da polarização exacerbada. Sempre a gente precisa lembrar que esses fenômenos na internet nem sempre são naturais. Eles possuem uma operação, muitas vezes profissionalizada, com questões econômicas que envolvem essas operações de desinformação. É preciso entender que a desinformação é, de fato, algo coordenado, principalmente essas grandes campanhas de desinformação que atacam as grandes instituições brasileiras, como o TSE e o Supremo. E essas campanhas, elas têm objetivos definidos, assim, a desinformação não existe por si só. Ela tem o objetivo de dificultar o trabalho daquela instituição. A Mari, que cuida das redes sociais do Supremo, sabe bem como é difícil fazer todo esse trabalho que elas têm feito, mas também tem o objetivo de trazer descredibilidade para a corte. Então, quando o Supremo emite uma decisão, essa decisão ela é descredibilizada, ou seja, fazer com que a população não acredite, não entenda aquela decisão, deslegitimar, então fazer com que o Supremo ou outras instituições de garantia da democracia brasileira sejam deslegitimadas, ou seja, essas instituições não deveriam existir, elas não servem para nada, né? Servem para isolar. Isso sempre tem sido utilizado muito contra o Supremo, né? Uma instituição que isola, você faz com que os outros poderes, os outros atores políticos, a institucionalidade brasileira como um todo, não, o Supremo tem que ficar isolado, ninguém confia no Supremo, as decisões do Supremo não são boas, então você isola para você excluir, né? Assim,
você fazer com que aquela instituição deixe de existir, e isso ficou muito claro para a gente nos ataques do 8 de janeiro, por exemplo, né? Essas consequências cada vez mais graves ficou muito concretizado no 8 de janeiro aqui no Brasil. Então, acho que essa questão do ódio sempre tem que ser trabalhado com essa ótica, né? Pensar isso de forma estruturada, não é só um comentário. Os comentários são impulsionados por robôs, por comentários automatizados, por comportamentos inautênticos nas redes sociais, e isso demanda uma atuação multidisciplinar e multissetorial. Então, é o Supremo pensando de formas variadas como a gente combate a desinformação, e o Supremo trazendo para dentro do programa de combate à desinformação instituições, entidades multissetoriais, da academia para fazer pesquisa, que façam campanhas de comunicação, que façam ações de educação midiática, etc. Um dos grandes objetivos que a gente conseguiu atingir nesse primeiro semestre de 2024 foi justamente conseguir fazer com que o programa se aproximasse das grandes plataformas de mídias sociais, que elas não faziam parte do programa ontem como parceiros oficiais, e elas assinaram a adesão, a Meta, que cuida do Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google, o YouTube, o TikTok, o Kawaii e a Microsoft, justamente para que o Supremo consiga fazer esse diálogo, né? Muito das questões de ódio também tem que ser resolvida por uma questão de arquitetura das redes sociais, do produto que as redes sociais oferecem para os seus usuários, de como que elas podem nos ajudar a, por exemplo, identificar quais contas são inautênticas, quais contas são robôs, como comentários foram pagos para disseminar ódio contra o Supremo nas redes sociais de forma inautêntica, etc. Então, acho que esse olhar multidisciplinar e multissetorial é importante também ser pensado tanto na desinformação quanto no ódio, nesses fenômenos correlatos todos. Juliana Rezende, você tinha uma pergunta? Juliana Rezende, jornalista. Oi, gente, tudo bem? Eu tinha uma pergunta, mas eu achei que não cabia aqui. Mas eu vou comentar. Dentro desses temas, né, que trazem o Supremo para campanhas de desinformação, reações de ódio nas redes sociais, o último deles agora, que está na mídia, está rolando, não tem a ver diretamente com o Supremo, mas tem. O termo até engraçado, né, Gilmar Palusa. Acho que todo mundo aqui está sabendo do que se trata, né, principalmente Mariana, Vitor. Não é relativo ao Supremo, mas tem a ver com o membro do Supremo, e aí cria-se todo um ecossistema de notícias. É um trem da alegria, é dinheiro público brasileiro sendo gasto num evento em Lisboa, onde vai políticos, toda a corte judiciário. Como é que vocês lidam com isso, né? E é engraçado porque esse tema especificamente, né, até pelo nome Gilmar Palusa, já tem um apelo jovem, né, já tem um apelo para uma audiência extremamente jovem, que frequenta Lollapalooza, festivais de música, enfim, geralmente um público jovem e endinheirado, né, de classe social alta, que pode, né, que está em contato com esses festivais, cujos ingressos são bem caros. Então, como é que vocês lidam com isso? Tem algum projeto de aproximar mais o jovem, né, fazer ele entender a importância do Supremo? Não sei se cabe, né, já que a Regina me chamou, eu falei. Bom, Juliana, começando pelo fim, depois eu vou para a primeira pergunta. Acho que só completando a identificação, eu sou da BR Press, é uma agência de conteúdo. Uhum. Acho que a Regina mencionou para vocês saberem. Tá joia. Não, então, sobre o fim, sim, a gente tem sempre trabalhado para aproximar o jovem. Acho que o ingresso, por exemplo, nessas redes sociais como TikTok é um desses caminhos. A gente usa, por exemplo, o perfil no TikTok para sempre explicar como funciona, qual o papel. Tem um trabalho muito educativo ali.
Agora, é claro que isso não tem nada a ver com o evento de Lisboa, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas, assim, o que eu acho mais interessante dessa questão envolvendo o evento de Lisboa é que muito se questiona que o Supremo censura, que o Supremo... Mas, assim, a gente está vendo a imprensa toda questionar e está tendo liberdade de expressão. E que bom que a gente tem liberdade de expressão para que se possa criticar, para que a imprensa possa criticar. E acho que, aqui da minha parte, também sou ser humano, sou jornalista, também tenho minhas opiniões, talvez pelo meu cargo não me caiba muito expressar, mas, assim, o que eu posso dizer ainda bem que a imprensa tem esse espaço e tem essa possibilidade de criticar o Supremo Tribunal Federal e dizer que acha que a sociedade não gosta, acho que o Supremo é uma instituição feita por pessoas, acho que ela não é imune ao erro, acho que também tem problemas, e acho que, espero, e acho que isso deve acontecer, que essas críticas, elas serão ouvidas, e elas estão sendo ouvidas, né? Claro que tem uma questão que perpassa eu como servidor, ou o Vitor como servidor, não está no nosso domínio de controle, mas eu acredito que o fato de a imprensa criticar e continuar criticando isso é importante, que bom que a gente tem isso, que bom que a imprensa cumpre esse papel e cumpre bem, e que isso possa ser ouvido para que, de fato, essas críticas gerem transformações positivas na sociedade. Acho que eu posso complementar, Mari, nessa questão. A gente tem 2 pontos, assim. O programa de combate à desinformação, quando a gente fala de conteúdo nas redes sociais, o programa, ele definitivamente não tem como objetivo ficar acompanhando conteúdos específicos nas redes, né? A gente sempre tenta fazer uma análise sistêmica das narrativas desinformativas, então é como um impacto sistêmico. Para a gente não importa o que uma pessoa está publicando ou não pelo Supremo, a gente importa o impacto estrutural da estrutura de desinformação nas redes sociais. E por quê? Justamente porque pensar um conteúdo que uma pessoa publicou acaba esbarrando muito nessa questão de diferenciar o que é opinião, o que não é opinião, etc. Né? Não cabe a gente fazer essa diferenciação pura e simplesmente. Então, acho que, assim, todas as críticas são, como a Mari falou, são muito abertas, o Supremo ouve e compreende, e eu acho que a imprensa, os cidadãos estão aí para fazer todas as suas análises e avaliações, e publicar nas redes sociais tudo o que eles quiserem. Acho que esse é um ponto extremamente relevante. E sobre a questão da aproximação com os jovens, a gente, no programa, tem, dentro desses eixos que eu apresentei brevemente no início da fala, projetos que a gente pensa questões educacionais, como a gente leva uma pauta da democracia, como a gente pensa questões de educação midiática. E aqui eu penso em dois projetos principais. Um desses projetos é justamente o Programa de Combate à Desinformação se aproximar do que a gente tem chamado das instâncias profissionais de produção de conhecimento, que são justamente os jornalistas de veículos de imprensa reconhecidos, confiáveis, das universidades e de outras entidades que possam ser produtoras de conhecimento, justamente para que o Supremo consiga, primeiro, apoiar esses produtores de conhecimento e consiga o Supremo levar as informações necessárias para quem da sociedade for necessário, enfim, atingir o público. E o segundo projeto que eu acho que é interessante, e a Mari tem muito mais bagagem para falar sobre ele, mas, que é o STF na escola, né? É um projeto que nasceu dentro do programa de combate à desinformação, só que é um projeto que cresceu, saiu do programa porque ele tem asas próprias, digamos assim, para levar justamente o Supremo Tribunal Federal, mas não o Supremo em si, a Constituição, pautas democráticas, direitos fundamentais para escolas, né? Então, juízes, auxiliares aqui do Supremo vão para as escolas para ensinar os alunos sobre todas essas questões. Eu acho que são, enfim, 2 programas que fazem esse esforço de aproximação com alguns setores da sociedade.
Eu estou aqui com um professor que é o professor Adriano da Casper Libero, justamente da área de jornalismo, né? E também com o João Marcos Rainho, que é do Portal da Comunicação. Ele, inclusive, o Portal da Comunicação, inclusive, fez um debate e um encontro com vários profissionais da área, justamente falando da desinformação. Depois, se o João Marcos quiser falar alguma coisa, seria interessante. E o professor Adriano fez uma pergunta: existe um modus operandi na construção de fake news contra o Supremo? O professor da Casper Libero, professor Adriano Rodrigues. Quer responder, Vitor? Posso responder breve aqui, Mário. Existem alguns tantos modos operantes de produção de desinformação, fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Tentando fazer um link com o que eu falei, a desinformação tem muito a ver com o fluxo de consumo da informação, aquele fluxo interplataformas, então é algo fluido, né? Não é assim, a desinformação é feita desse jeito e acabou. Não, a desinformação há 5 anos atrás era de um jeito, passou anos sendo de outro jeito, e enfim, ela se transforma, e principalmente ela se transforma por conta de uma adaptação ao contexto atual, né? Então, o contexto de 3 anos atrás, o contexto atual, o contexto de 5 anos atrás, a desinformação vai se adaptando, para justamente se adaptar a esse contexto. Eu acho que atualmente, uma das principais coisas que a gente tem visto, acho que são 3, assim. Existe hoje, os atores profissionais que fazem a desinformação, existe uma operação muito forte de tentar disputar e conceitualizar conceitos que já estão pré-determinados para a gente. Por exemplo, o que é mentira? Então, esses agentes da desinformação, eles buscam desinformar justamente para eles competirem com falar o que é mentira ou não. Para quê? Para que uma instituição vá falar, isso é mentira, ou o Supremo falar, uma decisão do Supremo, eles deslegitimam qualquer fala dessa instituição. Então, a partir do momento que essa instituição fala alguma coisa, a disputa na internet se é mentira, se é verdade, tanto faz. Então, eles disputam um conceito. Outro conceito que tem sido disputado muito fortemente é a democracia. Então, o Supremo fala sobre democracia, as outras instituições falam de democracia. Operações de desinformação tentam competir em cima desse conceito para desconceitualizá-lo, né? Essa tem sido um dos grandes modus operandi. Outro é fazer falsas associações, né? Então, assim, cria teorias conspiratórias, associações que não fazem sentido, justamente para também deslegitimar. Então, um ministro toma uma decisão, nas redes sociais cria-se uma grande narrativa inexistente ou completamente descontextualizada, distorcida, falando que o ministro tomou a decisão por uma falsa associação a tal pessoa ou uma outra entidade, etc. Faz um grande giro para então essa decisão que o ministro tomou não é legítima, porque existe um contexto político por trás. Que muitas vezes é isso, teoria das conspirações, etc. Eu acho que esses são pontos importantes. E um terceiro é tentar sempre associar o Supremo Tribunal Federal por exemplo, ao governo hoje, tem acontecido muito. Então, para falar que o Supremo não é parcial. Então, tudo o que acontece, o Supremo tem um grande conluio com o governo federal, né? Então, aí também se descontextualiza, se cria falsas associações, enfim, teorias das conspirações, para deslegitimar. Mas sempre tem como objetivo final um daqueles pontos que eu mencionei na fala anterior, que é você deslegitima, você descredibiliza, você dificulta o trabalho, você tenta isolar aquela instituição, né, para, enfim, fazer com que ela não tenha força, ela não exista, etc. Eu acho que esse tem sido alguns dos modos operantes contra o STF nos últimos tempos. Eu também queria fazer um complemento, porque a gente já teve
muitos cases envolvendo desinformação sobre o Supremo, desde crimes mesmo, por exemplo, decisões criadas falsamente, fingindo ser uma decisão do Supremo, que aí, enfim, é crime, né, falsidade ideológica, enfim. Até frases inventadas dos ministros, sabe, um card, que você coloca ali, o ministro Barroso falou tal, o ministro Alexandre falou tal, e aí aquilo viraliza de um jeito que, por mais que o STF diga, o ministro não falou isso, aquilo já pegou, e você já contaminou, né, uma série de pessoas. Então, a gente vive isso constantemente, assim, desde crimes mesmo até discurso de ódio. Por exemplo, o Gilmar Paluza, que a colega comentou aqui agora há pouco, a imprensa noticia, mas aí vem um modus operandi de falar, tem que fechar essa instituição, aí começa-se um ciclo que envolve o ódio, que perde um pouco a racionalidade de discutir. Eles estão certos ou estão errados? Sei lá, a gente tem que cobrar que eles façam diferente, que é a discussão racional que pode ser feita a respeito disso. E aí se parte, então, para irracionalidade, que é onde se engaja e é onde o negócio cresce. Então, hoje, eu peguei até um exemplo de uma demanda que chegou aqui da Reuters hoje, que foi assim, um conteúdo que está circulando muito no TikTok hoje, que diz que o ministro Alexandre de Moraes tem propriedades no exterior, nas quais o FBI descobriu uma grande quantidade de plantação de maconha, e que o ministro Moraes teve uma conta bloqueada a pedido do diretor-geral do FBI. Então, é meio óbvio, às vezes eu recebo umas demandas dessas, eu falo assim, cara, eu não acredito que eu preciso desmentir isso, mas eu preciso desmentir isso, dizer, não, essa informação é falsa, para que a agência de checagem fale, o Supremo disse que isso é falso, enfim, desminta. Mas tem coisas, assim, a gente lida com cada tipo de informação, diariamente é isso. Eu li para vocês que chegou agora há pouco da Reuters, mas a gente recebe uma série de demandas das agências de checagem com coisas nesse nível, assim, diariamente. Eu acho, Mari, só para complementar o que a Mari trouxe, que eu acho que isso é uma característica muito importante da desinformação. Assim, é muito barato produzir uma desinformação. Você não tem qualquer tipo de lastro com a realidade. Então, você pode criar absolutamente qualquer coisa e jogar nas redes, e isso é feito assim, de forma massificada, até que uma dessas invenções pega e acaba, enfim, sendo disseminada de forma mais massiva. O custo da desinformação é muito barata. Ao contrário do custo da informação. É isso que a Mari trouxe. Depois que essa desinformação pega, para você desmistificar aquilo, falar o que é verdade, conseguir disseminar a informação correta, é muito custoso. Então, é uma briga, é uma luta injusta, assim, né? Assim, produção sem laço qualquer com a realidade, de qualquer coisa. Inclusive, é uma das perguntas aqui, criação de imagens, áudio, qualquer coisa. Não tem compromisso com nada. Né? Mas, enfim, para você responder a isso, você tem inúmeros compromissos. Compromisso com a realidade, compromisso com transparência, compromisso com disseminar a informação correta. Então, esse balanço é muito difícil e custoso. O professor Adriano ainda pergunta aqui, vocês estão atentos à criação de fake news com inteligência artificial e deepfake? Se acontecer, como esclarecer a população? A gente tem pensado muito sobre como isso vai impactar, né? A gente tem visto em algumas eleições mundo afora, tentado entender como a deepfake vai se relacionar com esses contextos, principalmente esses contextos mais intensos, assim, de eleições ou momentos de crise. A gente tem, sim, se preocupado e tentado entender como vai funcionar, mas a gente tem visto que ainda é algo inicial, assim, estão acontecendo testes, as ferramentas de acesso a como produzir essas deepfakes estão, nesse momento, se intensificando, sendo popularizadas, então a gente acha que daqui para frente tem tudo para que as deepfakes, vídeos manipulados, principalmente áudios, imagens, se intensifiquem ao longo dos próximos anos. É definitivamente um desafio grande que a gente tem pela frente. Eu vou completar também que até o momento a gente não teve problemas especificamente com vídeos falsos, deepfake sobre os ministros, sobre fala deles, mas a gente já encontra um outro tipo, assim, já há algum tempo, um outro tipo de fake com vídeo, que é a edição, né? Quando
corta um pedaço e gruda outro, e aí coloca o ministro falando, isso acontece bastante, já aconteceu várias vezes, até inclusive a gente, por exemplo, quando o ministro está votando ou lendo o voto, eventualmente ele lê a parte da acusação, o que a pessoa falou. Então, por exemplo, nos julgamentos do dia 8, ao votar, por exemplo, o ministro Alexandre repetiu algumas coisas que foram ditas pelos vândalos que entraram e tal. E aí, aqueles trechos do ministro Alexandre falando, enfim, falando algo antidemocrático, isso foi usado nas redes. Então, assim, embora a gente ainda não tenha enfrentado nada sobre deepfake, a edição de vídeos já já tem um histórico de vários casos. João Marcos Rainho, do Portal da Comunicação, por favor. Oi, gente. Muito boa a apresentação, né? Mariana e Vitor, né? É bom lembrar que vocês estão fazendo no STF, que muitas organizações também estão fazendo para se defender, e o próprio jornalismo. Então, assim, o que me preocupa é que as entidades que lutam pela justiça e pela verdade parece que estão acuadas, né? Então, eu queria saber, porque nós estamos há alguns anos já fazendo nosso fórum de jornalismo, que é anual, e esse assunto das fake news é recorrente. Já tivemos aí o relator do projeto das fake news no Congresso, já tivemos aí lideranças políticas no nosso fórum, gente da NER, da NJ, e o presidente da NJ, presidente da Associação Nacional de Jornais, ele colocou uma coisa que assim, é fato para nós, imprensa. Caramba, se nós, imprensa, né, a revista também, não é, no caso da NER, a gente mente, tem uma informação mentirosa no nosso veículo de comunicação, a gente é processado, tem leis para isso. Não precisa criar novas leis. Tem leis, a gente sofre direito de resposta, né, Regina? Jornais, revistas, e a gente é punido. Agora, esse pessoal que está por aí, a gente sabe o nome, endereço deles, o CPF, até porque eles ganham dinheiro através das redes sociais, que agora se falam parceiro a nós, parceiro do STF, entendeu? A gente tem que ter cuidado, porque eles são parte do problema. Então, nós sabemos quem são o pessoal que mente. Eles estão aí, são públicos, os partidos políticos, as agências de comunicação, a gente conhece todas, já saiu da imprensa até, que fazem triangulação, trabalham com escritórios em outros endereços para mentir para seus clientes. O dinheiro é pago para partidos políticos que ganham com a desinformação, no caso de campanhas políticas. Então assim, eu quero saber, quando é que a gente vai prender essa gente? O que mais? A gente precisa, assim, na minha opinião, não precisa de mais leis sobre. Também tem uma lei sobre redes sociais, é importante. Nós já temos um arcabouço de leis, né, de se mentir, difamação, injúria, né? Que dá para pegar esse pessoal, porque esse pessoal não está sendo preso. Essa é a minha pergunta. O que os meios judiciais, da polícia, o STF, podem fazer para pôr esse pessoal na cadeia, definitivamente? Porque a gente sabe que eles mentem todos os dias. Estão ganhando dinheiro com isso, com monetização na internet, com anúncios de empresas privadas no site deles, e não são sites jornalísticos, porque as empresas jornalísticas, os sites jornalísticos são punidos se emitir, e essas pessoas não, né? Essa assim, é a indignação do setor de comunicação, de imprensa, né? Mas o pessoal está livre aí e fica nos enganando, né? Ganhando tempo, falando sobre liberdade de mentir, né? Que eles querem liberdade de mentir e ofender, né? Isso que eles querem, né? Então, o que será? Tem alguma coisa que o STF pode fazer para aprimorar essas coisas, para ter mais rigor, ajudar a gente a combater essa desinformação através das leis que já existem? Assim, João, eu vou dizer pela experiência prática, acho que o Supremo já tem feito, né? Tem centenas de investigações. Sim, tem muita gente presa. Parece centenas de investigações. E tem centenas de investigações em andamento ainda, que envolvem, inclusive, alguns sites, blogueiros. Tem muita coisa ainda que corre em segredo de justiça em andamento no Supremo, que está sendo tocado pela Polícia Federal, e aí não tem nada a ver com a Secretaria de Comunicação, nem nada a ver com a Coordenadoria de Desinformação. São casos que estão sob condução do ministro Alexandre de Moraes, que acho que, enfim, os casos têm se desdobrado. Acho que sempre, o ministro Barroso sempre fala, assim, quando alguém pergunta, e quando é que vão acabar esses inquéritos do ministro Alexandre? Aí o ministro Barroso diz, quando os fatos acabarem, né? Então é isso, os fatos estão em andamento.
Então, o que eu posso dizer é que tem muita coisa sobre investigação nesse momento, que a gente até nem tem conhecimento, que está sob condição do ministro Alexandre, mas acho que o que você falou tem uma questão que acho que o Supremo tem defendido institucionalmente, que é a questão da regulamentação, né, do uso das plataformas. Acho que todo mundo compreende que isso é mais que necessário, que essa lei é necessária. O Congresso chegou a começar lá, parou, ensaiou voltar, e aí, enfim, a gente entende que tem muitos interesses contrários, tem uma pressão muito grande em relação a esse tema, mas institucionalmente o Supremo entende que é necessária, sim, uma regulamentação do funcionamento das plataformas, né? E na prática, o que também os ministros têm dito é que, se isso não vier via Congresso, provavelmente, de novo, o Supremo vai decidir sobre isso, e, de novo, vão dizer que o Supremo está invadindo as competências do Legislativo. É aquela novela pronta, assim, a gente precisa, todo mundo que está vendo o que acontece no Brasil consegue saber que é isso que vai acontecer. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer. Não sei se o Vitor quer complementar mais alguma coisa. Eu estou com uma obra aqui no fundo, tá, gente? Então, se qualquer coisa ficar muito ruim, vocês me avisam. Mas eu acho que sim, eu acho que a Mari trouxe pontos importantes, e eu acho que tem alguns outros que daria para complementar. Que é o seguinte, tem muita coisa que não depende do Supremo, né? Mas assim, tem muita coisa que, enfim, depende de todas as outras instituições, instituições auxiliares da Justiça, Ministério Público, enfim, as polícias investigativas, etc. É preciso que a justiça como um todo o aparato de justiça consiga funcionar para chegar em decisões que façam sentido nesse contexto. Mas aí o que eu acho que é importante é que tem um desafio mesmo, porque a desinformação a gente tem falado, tá, há alguns anos a desinformação é um problema, mas é muito novo, né? Faz assim, 5 anos que a desinformação é debatida a fundo no mundo como um todo, um pouquinho mais, talvez, 10 no máximo. Então é um desafio novo, e que tem se transformado de forma muito... Não, tá muito ruim o ruído? Vocês me avisam, que é muito ruim. Não, tá tranquilo, dá para se ouvir bem. Tá. Que é... Então, como as instituições vão se adaptar a esses desafios tecnológicos que são muito fluidos e que mudam muito rapidamente. E agora a gente está tendo a desinformação com uma intersecção, por exemplo, com a inteligência artificial. Quais vão ser os impactos disso? É muito difícil a gente compreender, né? Ninguém sabe como é que vai ser exatamente ao certo. Então, tem esses desafios, essa adaptação das instituições para que o processo, dentro do processo legal, seja realizado de uma forma eficiente, e essa fluidez das tecnologias. Eu acho que um dos grandes passos é esse que a Mari trouxe. A regulação de plataformas é um passo, a regulação do uso de inteligência artificial é outro passo, enfim, é uma maturidade institucional que o Brasil, como país, vai ter que desenvolver e trilhar. É isso. A gente está no nosso horário. O Rafael está aqui, o presidente da ANER. Ele gostaria de dar uma palavrinha antes da gente encerrar. Oi, Regina, oi, Mariana e Vitor, oi, todo mundo, boa tarde. Eu queria só agradecer, reforçar que a gente, pela ANER, está muito feliz com esse projeto. A Mari estava com a gente lá, eu e a Regina fomos recebidos semana passada no Supremo, né? A gente pôde mostrar o primeiro fruto dessa parceria para os ministros, e acho que o que a gente sempre fala, né, que uma das melhores formas de combater a desinformação é através do bom jornalismo. Então, eu acho que a gente tem várias coisas em mente, Regina ali com sua mente criativa, nunca inesgotável, já teve várias ideias, então a gente vai seguir aqui à disposição, e eu acho que é um canal de mão dupla também, né, porque mesmo nos momentos em que a gente não tem os desafios como esse, da fake news, da desinformação, a gente sempre precisa de comunicação, né, por isso que tem uma área de comunicação no Supremo. Então, eu digo que é uma via de mão dupla, porque a gente também, como uma entidade que tem o contato com os editores e com a imprensa, fica à disposição quando vocês quiserem também um canal para que algo seja esclarecido. A gente teve com o ministro Barroso no almoço da NJ, ele comentou de algumas vezes ele não entender por que a imprensa não divulga uma coisa ou outra. Então, eu acho que a gente fica aqui de portas abertas, tenho certeza que é uma via de mão dupla, e vamos construir outros frutos dessa nossa parceria. A gente está muito feliz. Obrigada, Rafael. Eu também queria dizer que, assim como você também está se colocando à disposição, a gente aqui no Supremo
está totalmente à disposição para discutir também tanto as pautas institucionais, né, do jornalismo, como também questões específicas de processo, fazer ponte com os ministros. Contem com a gente. O Supremo, enfim, a gente tem uma relação já de muita proximidade, de muita sintonia com a imprensa, e acho que participar de um evento desse só consolida ainda mais a nossa relação. Obrigada pelo convite. Obrigado, Rafael. Eu também queria falar um último ponto, que como a ANER já é nossa parceira, também deixar as portas abertas do Programa de Combate à Desinformação para as entidades que são parceiras da ANER, que tenham interesse em participar, desenvolver projetos com a gente. O programa está super aberto e estamos aí para desenvolver projetos. Quem quiser, enfim, a Regina pode passar meu contato, a gente está com todos os contatos e as portas abertas para todos que quiserem. Tá certo. Inclusive pauta, né, Vitor? Se algum editor se interessar em pautar esse tema, em fazer matéria sobre, a gente coloca eles em contato com vocês também. Inclusive o professor Adriano está dizendo, cabe pesquisa de mestrado? Eu acho que sim. Eu acho que cabe, inclusive, mestrado sobre fake news. Inclusive, a gente está com uma parceria com a UNB, né, Vitor, de bolsas pela CAPES, para quem for pesquisar desinformação. Talvez o Vitor possa dar mais informações sobre isso. A gente está desenvolvendo com a CAPES um programa de bolsas para pesquisa em desinformação, que deve sair, enfim, talvez até o final do ano. Enfim, a gente está em conversa desenhando um edital para projetos para pesquisa. Então, pesquisa mestrado, doutorado e também grupos de extensão das universidades. Muito bom, muito bom. Então, eu quero agradecer demais a presença da Mariana Oliveira, secretária de Comunicação do Supremo, ao Vitor Durigan, coordenador do combate à desinformação do Supremo. Eu acredito que seja o início dessa parceria. Nós vamos fazer muitas coisas ainda. O professor Adriano sabe, vamos desenvolver um trabalho com a Casper Libero, possivelmente com os estudantes de jornalismo. Acho que vai ser muito interessante, muito legal. Enfim, eu agradeço demais a presença dos dois, agradeço a presença dos jornalistas aqui, e vamos em frente nesse nosso trabalho de combate à desinformação, que é muito importante. Como diz o Vitor, o custo da desinformação é muito barato, e o da informação é muito caro. Então, muito obrigada em nome da ANER, obrigada a todos.